Tem sentido opressões, coisas inexplicáveis, sentimentos ruins dentro de você, coisas que você gostaria de ter uma compreensão que quando você olha para a sua vida não tem explicação. Você pode estar dentro de uma grande batalha espiritual. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai compreender essa temática que causa tanto apavoramento. Eu te convido a ficar até o final para que você entenda realmente o que é batalha espiritual. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você deixasse seu like, que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse seu comentário para que a plataforma entenda a importância desse conteúdo para poder isso estar sendo propagado para outras pessoas. Mas o que definimos como batalha espiritual? A grosso modo, uma guerra entre o bem e o mal. Uma batalha que é constante. Significa um litígio entre alguém contra uma outra pessoa. Então, guerra e batalha significa já o próprio nome já induzindo o que realmente acontece. Significa que alguém se levanta contra alguém. Mas isso tudo acontece no âmbito da espiritualidade. Isso não acontece no âmbito físico. Tem uma interferência direta, mas é no movimento, no mundo da espiritualidade. Só para você ter uma compreensão, a composição do homem, ela acontece através do corpo, né, que é a nossa matéria física, e o corpo constantemente ele luta contra algo que é o mais apavorante na vida de um cristão, de uma pessoa, que se chama o pecado. Então a carne ela luta constantemente contra o pecado. Quando você fala da segunda composição do homem, que é a alma, já é uma luta contra a naturalidade da vida. O que significa naturalidade da vida? A nossa vida cotidiana, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos as nossas famílias, nós temos parentelas, e durante todo o decorrer do dia nós estamos lidando com diretas emoções, ou seja, você tem momentos de felicidade, momentos que você se entristece, momentos que você se decepciona. Então a alma, por ser conhecida como palco das nossas emoções, isso constantemente está sendo bombardeado com algum tipo de emoção. Então por que nós nos referimos à luta contra a naturalidade? Porque dependendo do que acontece, nós precisamos bloquear sentimentos que venham alimentar o lado mal, alimentar o inimigo. Então, se alguém te decepcionou, você não permita que aquilo venha habitar no teu coração ou na tua mente. Mas se for algo que envolva o amor, a alegria, a felicidade, isso sim, você precisa permitir que isso se propague, que isso cresça, que isso tome volume na sua vida, porque assim você vai refletir isso para as demais pessoas. Mas a terceira composição, que é justamente o principal, que é o espírito. O espírito é onde acontece a comunicação direta com o tal mundo espiritual. Então, o nosso espírito, que foi concedido por Deus, é através dele que acontece essa interferência, essa comunicação. Então significa dizer que tanto o lado do reino de Deus, tanto o lado do Senhor, ele precisa do nosso espírito para ter a comunicação. Então Deus se comunica com o homem através do espírito. Tanto Deus quanto o lado contrário também ele faz a comunicação através do espírito. Então Deus ele tem a proposta de elevar o nosso espírito e o inimigo tem a proposta de bombardear o nosso espírito. Por quê? O intuito do inimigo, do diabo, dos demônios é que o nosso espírito sempre permaneça para baixo, morto, que o nosso espírito não venha surtir nenhum efeito no mundo espiritual. Por quê? Quanto mais o nosso espírito está enfraquecido, automaticamente a nossa alma é tendenciosa mediante ao pecado que entrou lá em Gênesis. Automaticamente nós permitimos que o alimento que venha fornecer a nossa alma sempre são os sentimentos contrários, que é aquilo que alimenta a esfera espiritual do maligno, e consequentemente o nosso corpo ele vai ser direcionado, ele não vai ter força para lutar contra o pecado. Então, quanto mais o espírito fraco, mais a nossa alma é alimentada por sentimentos ruins e o nosso corpo ele vai diretamente viver no lamaçal do pecado. Isso é uma equação matemática lógica, isso é um raciocínio lógico. Então nós precisamos sempre lutar para o nosso espírito ficar forte. Por quê? Batalha espiritual não é para quem está com o espírito fraco. Batalha espiritual é para quem está com o espírito forte.
Por isso que o nosso espírito elevado, o nosso espírito que esteja alicerçado na palavra, no jejum e na oração, ou seja, o nosso corpo pode ter aparência de fraco, a nossa alma talvez não expresse nada, mas o nosso espírito, naquele mundo invisível que nós não vemos, ele está altamente fortalecido. Isso representa um grande perigo e ameaça para o inimigo. Talvez você vá falar assim, mas eu não mexo com expulsão de demônio, ou não mexo com batalha espiritual, ou eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Independente de você mexer ou não, quando o teu espírito está forte, o mundo espiritual, o campo do inimigo, ele já olha para você como se você tivesse com uma seta dizendo perigo, crente espiritual. Essa que é a grande X da questão, porque a batalha espiritual não é para quem está morto espiritualmente. Batalha espiritual é para quem está muito vivo espiritualmente. É para quem verdadeiramente está buscando a presença, para quem está buscando santidade. Aquele que se consagra e se santifica, esse sim, mesmo não tocando no assunto, mesmo você no teu mecanismo de defesa, você fala, pastor, eu apenas me defendo. Só a sua defesa já representa perigo para o inimigo. Ou seja, aonde você for, mesmo que você não abra sua boca para falar nada, se o ambiente estiver propício ou dominado por demônios, espíritos malignos, tenha certeza que só a sua presença já vai representar um perigo para aqueles demônios territoriais que estão habitando naquela região, e você chegando lá, possivelmente através da sua vida, eles terão que bater em retirada, e às vezes são demônios que estão habitando por muito tempo naquele lugar. Então, creia que essa guerra entre o bem e o mal, o que vai fazer a grande diferença é se você está posicionado e se você busca plenamente a presença do Senhor. Creia que quando você está com o teu espírito muito fortalecido, aonde você chegar, eles vão ter que bater em retirada. E aí a grande questão é como que nós podemos ter o nosso espírito fortalecido, não é verdade? É lógico, óbvio que nós estamos habituados sempre a entendermos que a oração, o jejum, a meditação da palavra, eu particularmente sou aqueles que gostam de subir monte, o monte também é um grande fortalecimento. Tá certo, essa é a grande equação. Porém, quando você fala de quarto de guerra e de nível de oração, você precisa entender que tem a oração que é feita na carnalidade e a oração que é feita na espiritualidade. Oração espiritual é aquela que tem experiência espiritual e não só experiência sobrenatural. Experiência sobrenatural nós temos a qualquer momento, né? Porque ela pode ser algo criado pela nossa própria mente. Aquilo que nós estamos habituados a ver nos meios dos nossos cultos, pessoas que criam coisas da própria cabeça, baseadas nos sentimentos da alma, isso são experiências sobrenaturais. Experiências espirituais são diferentes. E como que nós conseguimos diferenciar, ou melhor, sermos pessoas espiritualizadas aonde passa a ter experiências espirituais? O que vai diferenciar é o que você pronuncia no momento da oração. Existe a pessoa que ela só apresenta o desejo e a necessidade é a vontade dela. Isso Deus até ouve, mas naquele momento não surte o efeito que é o necessário. Porém, o espiritual é aquele que ele apenas antes de começar a falar, ele dá oportunidade para que o Espírito fale. Ou seja, eu estou para ouvir a demanda do que Deus tem para a minha vida e não aquilo que eu tenho para apresentar para o Senhor. Um exemplo, você às vezes está num momento de oração e você está ali se ligando com o Senhor e de repente Deus te leva à imagem de uma pessoa ou um determinado local, ou para que você ore por alguma causa. O teu coração não quer pedir por aquilo ali, o teu coração quer que você talvez, o teu desejo é uma porta de emprego, algo que você viva e que você queira muito, que é natural, mas naquele momento o Espírito Santo quer te levar para outro nível de oração. O Espírito Santo quer que você ore por outra questão, tanto que Romanos capítulo 8, versículo de número 26, ele fala, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemido inexprimíveis. Ou seja, não sabemos o que orar, o Espírito nos dá a palavra para orar. E quando nós recebemos do Espírito do Senhor a mensagem daquilo que nós precisamos orar, isso entra no nosso coração e vai direto para a nossa mente. Tanto que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, Paulo diz, que farei, pois? Orarei
com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Uma vez que a mensagem chega através do Espírito do Senhor, isso entra no nosso coração, mas vai para o nosso entendimento. Ou seja, eu consigo captar a mensagem no céu e eu apresento naquele momento de oração como uma pessoa espiritual o que realmente o Senhor ele quer que faça a oração. Ou seja, nós somos a todo momento sendo direcionado por aquilo que o céu quer que nós nos movemos em ponto de espiritualidade e de oração. Então isso vai acabar diferenciando uma pessoa que é espiritual de uma pessoa que é carnal. E quando nós entramos num nível de espiritualidade daquilo que o Senhor realmente quer que nós apresentemos, passamos a ser pessoas espirituais. Então, creia que batalha espiritual não tem nada a ver para quem está fraco espiritualmente. Batalha espiritual, ela só acontece para quem está forte espiritualmente, para quem resolve ter uma vida com Deus. Por isso que tem pessoas que entram para a igreja, se firma com o Senhor, eleva o espírito e parece que tudo dá ao contrário. É porque o inferno se colocou de pé contra a sua vida para que você retroceda para a sua vida antiga. E isso você não vai mais a fazer, você vai permanecer na sua fé, você vai permanecer na sua crença, na sua força espiritual e você vai romper todos os desafios que o mundo espiritual lhe propõe, porque Deus está contigo a todo momento, amém? Então não temas, porque o Senhor é contigo na peleja.